O grito hoje vem de Porto Alegre, né? É um grito de socorro, um grito de dor, um grito de preocupação, e é lá que estão colocadas todas as nossas preocupações. O Brasil não tem ali hoje, e não vai ter, ainda bem, o seu desastre natural mais grave, né? A gente já teve desastres naturais com 900 mortes no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro já enfrentou alguns desastres naturais, todos eles maiores do que esse em número de mortes. A gente teve também em 2008 um desastre que foi uma cheia em Santa Catarina, com 135 mortos, atingiu 60 cidades. Então, não faz muito sentido a gente entrar numa discussão sobre letalidade, a gente não quer, né? Letalidade, a gente quer baixa letalidade, mas esse desastre que atinge o Rio Grande do Sul hoje, sem dúvida nenhuma, é o mais extenso em número de municípios, em tamanho. São 395 municípios atingidos neste momento, a contabilidade da Defesa Civil, num estado que tem 497 mil municípios, 850 mil pessoas atingidas, mais de 140 mil pessoas fora de casa, 83 mortes até o momento, com 111 desaparecidos, relato da Defesa Civil de hoje de manhã, mais de 400 mil pontos sem luz, e uma grande interrogação: qual é o tamanho desse estrago? Aonde esse estrago vai parar? Qual é a extensão desse estrago? Impossível uma resposta clara nesse momento, porque é preciso que a água baixe. E nos lugares onde a água já baixou, não é que o que a gente encontrou foram casas sujas, com paredes sujas e mofo. Não é isso, não. Algumas imagens mostram em certas regiões, em certos lugares, uma destruição completa de bairros que foram devastados. Então você tem que refazer a casa, não é pintar a casa, não é trocar o eletrodoméstico, que já seria uma tragédia, já seria dramático, já seria caro, já seria complicado, mas tem lugares que você tem que refazer. A única certeza que se tem até o momento é que a conta que saiu divulgada por aí, de que essa reconstrução vai custar cerca de 300 milhões de reais, é que ela está errada. Basta pegar 2, 3 pontes dessas que caíram e você já vai ter uma despesa que não vai ser 300 milhões de reais, mas já vai ser uma parte desse dinheiro. E são vários pontos de interrupção de estrada que a gente não sabe quantos são, qual é a gravidade, se é reconstrução, se é só limpeza. Não se tem uma noção exata do estrago. É preciso que a água baixe. Hoje, Porto Alegre acordou com sol, o nível do rio baixou, né? O grau de enchente ali baixou, mas baixou 10 centímetros em 30 e poucas horas. Então, é um negócio muito complicado, muito lento, e é evidente que a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para o momento atual para poder resgatar as pessoas, colocar todas em segurança, para que elas possam, o mais rápido possível, voltar para casa, e a gente pensar na reconstrução, né? Quando a gente fala em reconstrução, a gente precisa tomar alguns cuidados. O governador Eduardo Leite tomou esses cuidados, o presidente da República tomou, o presidente da Câmara, o presidente do Senado também tomaram, não adianta agora ficar preocupado em entender o que aconteceu para que a tragédia tenha tido o tamanho que teve, né? O ser humano, desde que começou a viver em cidades, ele vive na beira do rio, na beira da água. É assim em Mesopotâmia, né? Na beira do Tigre e Eufrates. Você pega cidades construídas no Vale do Nilo, cidades construídas, você pega a Itália, né? Você vai encontrar a mesma coisa. Você pega cidades litorâneas, cidades portuárias, né? Londres, Amsterdã, Lisboa, Rio de Janeiro, Santos. O Brasil vive no litoral, o Brasil vive ao lado da água. A gente teve cheias absurdas. Em 2021, quase 20% de Londres com alto ou médio grau de inundação ali.
A gente teve problemas em Paris. Paris conheceu enchente recente, 2016, 2018, 2021. O Brooklyn, em Nova York, choveu há alguns anos, o ano passado, o ano retrasado, choveu em 3 horas, o que normalmente chove em um mês, né? E assim a gente vê, no norte da Itália, teve uma enchente onde choveu em 36 horas, o que choveria em 6 meses, né? E foram bilhões de euros para recuperar. E para que o Rio Grande do Sul volte a ser o Rio Grande do Sul pré-enchente, serão necessários bilhões de reais. Não são 300 milhões de reais para reconstruir. Efeito, nós estamos falando de hospitais, nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de cemitérios, nós estamos falando de casas, nós estamos falando de uma estrutura de comércio, né, indústria. A gente ainda não sabe, não dá para fazer uma conta ainda, e a gente vai ter que fazer essa conta. E essa conta vai definir o tamanho do investimento que o Brasil vai ter que alocar no Rio Grande do Sul, que o governo vai ter que alocar com recursos oficiais no Rio Grande do Sul, né? A exemplo da pandemia, de forma especial, de forma extraordinária, sem a burocracia que é bem-vinda para um lado, para evitar absurdos, mas que precisa de velocidade e com muita supervisão. Então vai ter que ter uma estrutura de supervisão para evitar os absurdos que nós vimos acontecer na pandemia, de desvio de recursos, ou então o recurso indo para onde não é prioridade, tem que saber o que é prioridade. Então é uma discussão que vai avançar. Neste momento agora, o que a gente está vendo é solidariedade, que é muito importante, dor, sacrifícios, alguns oportunistas, né? Eu não vou falar em nomes, mas tem muita gente que colabora e faz questão de compartilhar na rede social que está colaborando, colocando até os valores, ou para chamar atenção, talvez até de boa fé. Olha, eu quero deixar claro que se eu coloquei isso, vocês também podem colocar, mas o fato é que uma coisa é você dizer que está ajudando, outra coisa é você dizer que está ajudando, que está dando isso, e filmar e colocar você entrando com o seu helicóptero, com o seu avião, com o seu carro. Tem um pouco de exploração aí nas redes sociais. Eu acho que tem gente passando o limite, mas o importante é que chegue a ajuda, o remédio, a comida, principalmente material de higiene, é o que estão pedindo nesse momento, material de higiene. Em alguns lugares, por exemplo, algumas cidades só conseguem ser conectadas ou por barco ou por helicóptero. E não são ilhas, tornaram-se ilhas. É barco ou helicóptero. Eldorado do Sul, por exemplo, né? É uma situação bem complicada. E várias cidades no Rio Grande do Sul. Então, não se trata aqui de uma competição para saber qual é o desastre, o maior desastre que o Brasil já conheceu. O desastre do momento é esse, é um desastre de grandes proporções. E ele vai ser ele envolve muito tempo. Ele envolve muito tempo, né? Quando você tem um terremoto, o terremoto acontece em poucos segundos e você logo consegue ver o tamanho do estrago, o número de vítimas, o custo de reconstrução. Quando você tem alguns desastres, e o Brasil teve alguns dos maiores desastres do Brasil foram pelo oposto, né? Foram pela seca. Opa, me ligando aqui. Foram pela seca. E esses desastres pela seca, alguns duraram anos e anos e anos e anos, né? Teve um período aí no Brasil, nós tivemos 6 anos seguidos de seca, um negócio assim horroroso, lamentável. O desastre pela cheia, eles às vezes são pontuais, como a gente teve em Petrópolis, por exemplo, né? Mas dessa vez é um negócio que, se para de chover em Porto Alegre, mas se chove em outros lugares, essa água pode se dirigir a Porto Alegre. Então, momento de apreensão, momento de solidariedade, não passou. Vamos torcer para que a gente já tenha vivido o pior, mas não acabou. Para a água sumir e a cidade voltar, não digo a normalidade, mas a cidade poder se deslocar como foi concebida, de ônibus, de carro, por todas as ruas da cidade,
vai demorar ainda alguns dias, não é uma coisa rápida, vai levar muito tempo. E todas as discussões envolvendo, e serão discutidas, né? Onde houve falha no sistema de prevenção, que a gente não teve qualidade aqui ou ali. O Brasil tem problemas de qualidade na saúde, o Brasil tem problema de qualidade na educação, o Brasil tem problema de qualidade na infraestrutura, o Brasil tem problema de qualidade em tudo. Quer dizer, imaginar que a gente teria um sistema de eficaz para essa quantidade de água é inimaginável. É inimaginável, porque a quantidade de água que caiu passou qualquer limite do razoável. Então, a gente vai acompanhar o noticiário que vem do Rio Grande do Sul, é importante. Hoje é dia de estreia, hoje é dia em que a Lana Canepa, de Brasília, vai passar a conversar com a gente sobre política. Naturalmente, no dia de hoje, a gente vai falar de Rio Grande do Sul e os esforços do governo federal e a reunião que houve no final de semana com os 3 poderes lá no Rio Grande do Sul, e que todos fizeram discursos em favor de uma desburocratização nos processos para liberação de recursos, mas a gente tem que ver como é que isso vai ser colocado em prática. A gente vai conversar com a Lana Canepa a partir de hoje, todos os dias conversando com a gente sobre política. Eu não sei se você concorda com o que eu falei ou discorda do que eu disse, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.